Meus irmãos, boa noite. Uma alegria estar aqui de volta para falarmos um pouco sobre a paixão do Cristo. Estamos entrando numa semana que a tradição majoritária, religiosa aqui no Brasil denomina de Semana Santa. Embora para nós espíritas a Semana Santa não seja um evento especial no sentido de termos uma comemoração ou de trazermos para a nossa liturgia alguns elementos trazidos pela religião tradicional, nós não podemos desconsiderar que temos uma oportunidade muito boa de fazermos algumas reflexões sobre essa trajetória do Cristo, sobre sua morte, sobre a sua missão aqui na Terra. É um momento muito oportuno para nos debruçarmos sobre alguns elementos deste chamado ou chamada Via Crucis, ou Via Sacra, esse parêntese trazido nos 4 evangelhos, tanto nos 3 evangelhos sinópticos, Mateus, Lucas e Marcos, quanto no evangelho de João, este parêntese que fala de um fato histórico com uma fundamentação moral muito elevada. Então nós vamos aproveitar esse momento para fazermos essa reflexão. Para nós, quando eu digo que não é uma semana especial, é no sentido de não trazermos os elementos desta semana para dentro da nossa liturgia. Mas não podemos dizer que algo que venha do Cristo não seja especial, que algum ensinamento que venha por parte do governador espiritual do planeta Terra não tenha a sua importância. Nós não acreditamos num projeto salvador por meio única e exclusivamente da cruz. Vou explicar para não assustar. Nós espíritas não acreditamos que a nossa salvação dependeu da morte de Cristo na cruz. A nossa salvação, ela está no Cristo, porque Ele é o nosso modelo e é o nosso guia. Mas está na vida do Cristo. A nossa salvação por meio do Cristo é desde a concepção do planeta Terra. Atribuir esse projeto de salvação a algo que Ele fez seria minimizá-lo e dizer que o que Ele fez é maior do que Ele é, quando o que Ele fez é apenas consequência da magnitude que Ele traz em si mesmo. O Cristo em si é muito maior que a sua morte. Então a morte por si só, a morte do Cristo na cruz, não nos traz uma aproximação do nosso Criador. Isso está lá na história judaica. Isso está na tradição judaica desde os primórdios. Se nós vemos no livro de Gênesis, quando Adão e Eva eles cometem ali o equívoco de comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós sabemos que é uma alegoria, mas quando eles então comem e desobedecem a Deus, o que acontece imediatamente? Deus os veste com um corpo de animal. Ali está o bem sacrifício de animal, um animal é imolado, um animal é morto, para reaproximar o homem de Deus. Desde então, nós vamos seguir lendo todo o Velho Testamento e nós vamos presenciar esse elemento do sacrifício animal
para purificar o pecado do homem. E isso culmina no cristianismo com o sacrifício do Cristo para nos purificar dos nossos pecados. Mas, como eu disse, dizer que a cruz em si, a morte do Cristo na cruz, tem uma importância maior do que a vida dele em si. Jesus é nosso Salvador, Salvador por meio do Evangelho, Salvador por meio do modo de vida que nos apresenta, Salvador por meio dos protocolos que nos deixa no seu Evangelho. Então, são considerações importantes para nós iniciarmos a nossa reflexão, porque a gente precisa entender qual que é o papel da morte do Cristo na história da humanidade. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Aí nós vamos, inicialmente, dizer que o próprio tema que nos foi colocado, a casa nos coloca os temas, e o tema paixão de Cristo, ele está ligado à tradição da igreja. E paixão, às vezes eu não entendia muito bem porque paixão. E quando a gente vai na etimologia, paixão provém do latim passio, que significa sofrimento. Então, paixão de Cristo é o sofrimento do Cristo. A igreja coloca que esse sofrimento, ele começa com a condenação feita por Pôncio Pilatos. Aí nós temos as estações da Via Sacra ou da Via Crucis, e nós vamos ter em cada estação um evento, e os eventos são esses. Após a condenação por Pôncio Pilatos, nós temos o recebimento da cruz, o momento em que ele recebe a cruz, a primeira queda. Há de se fazer um parêntese aqui, porque as quedas trazidas nessa história, elas bebem na tradição da igreja e não nos evangelhos. Quando a gente lê Mateus, Marcos, Lucas e João, ali não está falando que Jesus caiu. A única referência que existe na Bíblia é de um profeta messiânico chamado Isaías, que ao retratar todo esse percurso pelo qual o Cristo passaria, ele fala de uma primeira queda, mas efetivamente os evangelistas não registraram. Depois nós temos o encontro de Cristo com Maria, o auxílio de Simeão da cidade de Cirene. Eu já vi gente perguntar assim, mas era Simeão ou Cirineu? Era Simeão. Cirineu porque era da cidade de Cirene. A limpeza da face por Verônica, nós estamos aqui falando das etapas pela tradição da igreja, tá? Não pelo espiritismo. A segunda queda, o encontro com as mulheres em Jerusalém, a terceira queda, o despojo das vestes, a crucificação, a sua morte, a descida da cruz, o seu sepultamento. Então aqui nós temos o que chamamos de paixão de Cristo pela tradição da igreja. Vamos fazer algumas considerações históricas e políticas que são importantes de serem feitas também. É bom para nós nivelarmos aqui, para que a gente consiga todos seguir na mesma linha de raciocínio. Esse aqui é um mapa que representa o Império Romano na época de Jesus. Nessa linha azul mais grossa nós temos as cidades que foram conquistadas pelo Império Romano. A sede do Império Romano está aqui. E a Judéia, onde Jesus passou a maior parte da sua vida, alternando ali nas cidades de Cafarnaum, Judéia, Jericó, nós temos aproximadamente 3.400 quilômetros. É longe, é muito longe. O Império Romano não conseguiria efetivar o seu plano de governo se ele não tivesse representantes em cada uma das cidades conquistadas. E quem era o representante do Império Romano aqui na Judéia? Pôncio Pilatos. Ele era, portanto, governador de Roma
na província conquistada da Judéia. Isso é importante sabermos, para depois entendermos aquela questão política entre Anás, Caifás e Pôncio Pilatos. Bom, nós estamos no período da Pax Romana, um período mais ou menos de 200 anos de relativa paz entre Roma e todos os seus povos conquistados. Tanto que Jesus ele vem afrontar isso quando ele diz assim: deixo-vos a minha paz, a minha pax. A minha paz eu vos dou, e não vos-la dou como Roma ou como o mundo a dá. Ele está fazendo aqui uma afronta ao Império Romano, que havia instituído a Pax Romana ou a paz romana, a paz do Império. Jesus vem trazer uma paz diferente, não como o mundo ou Roma havia trazido. Uma paz de espírito. Então nós estamos nesse período da Pax Romana. Um dos elementos da Pax Romana, desse período de paz, é que o governo de Roma permitiu que cada povo conquistado exercesse a sua religião. Então não havia nenhuma pressão para que os deuses romanos fossem adorados nas províncias conquistadas. Isso, de certa forma, era um elemento significativo de instituição de paz entre esses povos conquistados. Então, não havia uma obrigação de abandono de suas práticas religiosas e também não havia uma pressão para que adorassem os deuses romanos, que eram vários, conforme nós sabemos pela história. O Sinédrio era a organização religiosa dos judeus. O Sinédrio, ele tinha um poder relativo. Então, fazia parte da Pax Romana que o Sinédrio, lembra que no judaísmo, política e religião estão fundidos? O profeta Samuel, ele era rei, sacerdote e juiz. Então, os membros, os doutores da lei, os chefes do Sinédrio, eles tinham o poder de julgar civil e criminalmente. Então, essa é uma realidade deste momento. Então, o Sinédrio poderia julgar Jesus? Sim, por diversos crimes, desde que a pena não fosse ou fosse menor do que a condenação à morte. Porque isso o Império Romano limitou. Ele disse o seguinte: você tem relativo poder, você pode julgar os seus casos, mas pena de morte eu preciso chancelar por meio do meu governador. Então Caifás, ele era o sumo sacerdote judaico e chefe do Sinédrio. E quando Jesus é levado a Caifás, Caifás conduz o processo de interrogatório de forma a atribuir a Cristo ou a Jesus a culpa de blasfêmia. Blasfêmia. Porque se eu consigo provar que Jesus blasfemou contra Deus, eu consigo condená-lo à morte. Porque pela lei de Moisés, a blasfêmia era passível de pena de morte. O Sinédrio não podia decidir pela pena capital, que era de morte, conduziu Jesus, portanto, diante de Pôncio Pilatos. Bom, então, Jesus, ele precisou morrer na cruz. Isso fazia parte do projeto desde a fundação do mundo. Era só por meio da morte de Cristo na cruz que nós nos salvaríamos. É importante desmistificarmos essa questão. A cruz foi um risco que Jesus assumiu, pelo tamanho do amor que ele sentia por nós. Ele correu o risco e o risco se efetivou. A cruz foi o que nós conseguimos dar ao Cristo em contrapartida ao amor que ele nos deu. Ele nos amou e nós oferecemos a cruz. A cruz era uma probabilidade assumida pela grandeza do Cristo.
No judaísmo, a pena de blasfêmia era a pena de morte. A pena para blasfêmia era a pena de morte. Onde que está isso? No livro de Levíticos 24:16. E aquele que blasfemar contra o nome do Senhor certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará, assim o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Quando Caifás pergunta assim: tu és o Messias, o Filho de Deus? E Jesus diz que era, ou quando são levantados testemunhas para dizer que o Cristo andava pela Galileia, dizendo que era o Cristo, então nós já temos elementos suficientes para dizer ele blasfemou. E se ele blasfemou, vamos condená-lo à morte. Não posso condená-lo à morte, envio para Pôncio Pilatos. Sabemos que o direito romano ele é a base do direito no mundo. Ele tem uma maturidade devido ao tempo em que é praticado, que remete muito à questão de justiça, efetivamente. E quando Cristo é levado diante de Pôncio Pilatos não vê no Cristo um crime para imputá-lo à pena de morte. Nós vemos aqui uma hipocrisia muito grande dos doutores da lei, porque os doutores da lei não aceitavam muito pacificamente o Império Romano. Mas nesse momento eles evocam o Império Romano e dizem assim: ele está dizendo que é o rei, e o nosso rei é só César. Eles pressionam tanto Pôncio Pilatos para que Pôncio Pilatos o condenasse, que eles chegam a dizer o seguinte: mas se você não condenar este homem, você estará traindo César. Olha a hipocrisia. Eles não se sujeitavam de uma forma ampla ao Império Romano e agora evocam César e a supremacia de César para induzir Pôncio Pilatos a condenar Jesus à pena de morte. A pena de morte por cruz era a pena de morte praticada no Império Romano, para crimes de traição, para roubos violentos, para assassinatos. Tá? Então, assim, não foi uma particularidade do Cristo morrer na cruz. Tanto que no dia em que ele morreu, haviam mais dois. Né? Então, assim, quando o Caifás, na verdade, ele entrega Jesus para Pôncio Pilatos, para que ele referende a pena de morte que o judaísmo estabeleceu, ou que a religião daquela época estabeleceu, se Roma chancelasse e efetivasse, fatalmente seria a pena de morte de Roma. Por isso, a crucificação e não o apedrejamento, que seria a pena de morte caso o judaísmo houvesse condenado Jesus. E como que foi essa cronologia da paixão do Cristo? Como que começa, como que termina? Aqui nós vamos falar de alguns elementos que nós destacamos nessa cronologia. Não vamos falar de toda ela. Nós sabemos que é longa, são textos longos nos 4 evangelhos. Mas nós vamos tentar trazer alguns elementos para os quais nós fomos intuídos. E esperamos que contribua com o nosso entendimento e com o nosso crescimento espiritual. O primeiro evento que nós vamos destacar é a ceia. Embora a igreja diga que tudo começa com o julgamento do Cristo, quando nós lemos atentamente o Evangelho, nós vamos ver que durante a ceia, Jesus está profundamente amargurado. Jesus está com o coração contrito. O coração de Jesus, ele está pequenininho, porque ali começam os sinais das suas dores. É na ceia que Jesus consegue preconizar o equívoco de Judas, que imaginava que o reino de Jesus, ou o reino que Jesus estaria impetrando, seria um reino material, e que ao entregá-lo às autoridades romanas,
Jesus então acionaria o seu exército, a sua força, e ele instituiria ali o seu reino material. Esse foi o equívoco de Judas. Nós sabemos que não foi maldade. Nós sabemos que não foi pelo dinheiro. Isso está na obra de Humberto de Campos. Nós sabemos que ele tinha uma pretensão de que Jesus, naquele momento em que estivesse sendo entregue, ele revidasse, ele empunhasse as armas materiais, acionasse os exércitos de pessoas físicas e tomasse o poder. Desde este momento em que ele visualiza esse equívoco de Judas, a quem ele amava, desde a negação de Pedro, que ele também conseguia visualizar naquele momento, e é também de Humberto de Campos, na obra Boa Nova, que nós vamos ter uma explicação de Cristo para Pedro diante de sua negação, e algo que eu trago assim especialmente para a minha vida, eu gostaria de compartilhar, é o momento em que Jesus, se referindo a Pedro, pelo fato da sua traição, diz assim: Pedro, o homem, ele é mais fraco do que mau. A sua negação foi fraqueza, não foi maldade. Desde o prelúdio das horas que viriam, dos sofrimentos pelos quais o Cristo passava, até o momento em que ele presenciava a discussão dos seus discípulos, pelo fato de qual assumiria o lugar mais importante ali na mesa da ceia. Quem seria o maior no reino dos céus? No caminho, era essa a discussão. Humberto de Campos nos diz no capítulo 25 do livro Boa Nova, vale muito a pena a leitura, que eles estavam andando pelo caminho discutindo quem seria o maior no reino dos céus. E que quando eles chegam ao local da Santa Ceia, a discussão sobre quem se assentaria nos lugares mais importantes. Nós sabemos que a ceia de Páscoa, ela era feita numa mesa em forma de U, e Jesus, que era o principal, no caso o dono da ceia, se assentava ali naquela cabeceira, colocava de um lado o seu amigo mais importante, do outro lado o segundo mais importante, do lado, de um dos lados desse U, ele colocava as pessoas próximas, e do outro lado, aqueles convidados que não eram tão próximos assim. Agora vocês imaginam a cabeça dos discípulos na hora que sentam. Não é? Quem que está do lado de Jesus? O Evangelho diz que estava reclinado sobre o peito de Jesus, João Batista, o discípulo amado. Quem estava do outro lado nós não sabemos, mas provavelmente era Judas. Porque num dos evangelhos, Jesus disse assim: aquele que lançar a mão no pão comigo. E quem estaria tão próximo de Jesus, além de João, que pudesse lançar a mão ao pão com o Cristo? Então Jesus, ele começa o processo de sofrimento, porque ele percebe que os discípulos não haviam entendido nada. Eles estavam discutindo quem que seria o maior no reino dos céus. Eles estavam brigando pelos lugares que se assentaram nas mesas. E Humberto de Campos, de uma forma maravilhosa, nos narra esse momento. Eu peguei alguns trechos para nós compreendermos. Ele diz assim: o mestre interrompera a sua conversa íntima com João e os observava. As discussões iam acirradas. As palavras maior de todos soavam insistentemente aos seus ouvidos. Parecia que os componentes do Sagrado Colégio estavam na véspera da divisão de uma conquista material. E como os triunfadores do mundo, cada qual desejava a maior parte da presa, com exceção de Judas, que se fechava no silêncio sombrio
quase todos discutiam com veemência, sentindo-lhes a incompreensão. O mestre pareceu contemplá-los com entristecida piedade. E agora ele tomou uma atitude. Nesse instante, os apóstolos observaram que ele se erguia. Jesus levanta. Com espanto de todos, despiu a túnica singela e cingiu-se de uma toalha em torno dos rins, à moda dos escravos mais ínfimos a serviço dos seus senhores. E como se fossem dispensáveis as palavras naquela hora decisiva de exemplificação, tomou de um vaso de água perfumada e, ajoelhando-se, começou a lavar os pés dos discípulos. É por isso que o Cristo é Salvador. Não é pela morte na cruz. É pelo fato de olhar para a nossa ignorância, de não termos entendido nada a respeito de quem verdadeiramente nós somos, e dar o exemplo de se despir de sua veste principal, se ajoelhar e lavar os vossos pés, como exemplo de humildade, como a nos mostrar quem de fato nós somos e como de fato deveríamos nos portar. Saindo da ceia, nós vamos para o Getsemane, e nos traz Lucas, e eu preferi pegar essa versão de Lucas porque Lucas era médico, e Lucas é o único evangelista que traz um aspecto sintomático de Jesus, que os outros evangelistas eles não narram, que é o suor de sangue, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E posto em agonia, está vendo porque já é paixão de Cristo? Jesus está em agonia. Um outro evangelista vai dizer que ele estava em tristeza extrema. Em agonia, ele orava mais intensamente. Por que no Getsemane? Era para lá que Jesus se dirigia, eventualmente com os discípulos, para orar, para meditar e para se conectar ao Pai. E naquele momento que antecipava aquele sofrimento todo, não poderia ser diferente. Orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Por muito tempo, nós tivemos esse evento mistificado. E hoje nós sabemos, e a medicina nos ensina, que existe uma condição denominada hematidrose, que é essa questão o hema que vem de sangue, né? Que é essa questão dos vasos sanguíneos se romperem e saírem ali pelas vias do suor, que é uma condição rara. É raro na proporção de 1 para 20 milhões. Então, para nós entendermos razoavelmente, no Brasil 10 pessoas devem ter tido esse episódio na vida, em que o suor se mistura com sangue devido ao rompimento de veias capilares. Pode ser desencadeada após episódios traumáticos ou estresse emocional. Uma analogia que nós temos é narrada por um estudioso, que é do soldado Popovic, que foi condenado ao fuzilamento. E no momento em que ele estava para ser fuzilado, ele começou a suar sangue. Isso é para nós entendermos o tamanho da agonia do Cristo no Getsemane. Porque às vezes a gente passa por isso de uma forma artística e acha que foi um evento só. Mas olha, Jesus estava experimentando a mais profunda dor emocional naquele momento, a ponto de romper os seus vasos capilares e o sangue sair pelo suor. A imagem que eu trouxe do Getsemane não foi de Jesus
debruçado numa pedra. Porque o que representa essa dor é uma entrega total do corpo ao chão. E era nessa condição que o Cristo estava. Por isso, no Getsemane, a paixão do Cristo presente. E nos ensina algo muito importante. Nos ensina que nós, aqui presentes, aqueles que nos assistem em casa, precisamos entender que não somos Mulheres Maravilha e não somos super-homens. Que todos nós temos as nossas dores e que elas precisam ser vivenciadas para crescermos. Neném vai nos dizer que a dor é instrumento e vai chamar a dor de Senhora Dor, com um carinho imenso. Mas muitos de nós nos vestimos de uma força que não temos e achamos que pelo fato de sermos cristãos não podemos sofrer, não podemos chorar, não podemos sentir dor, não podemos. Podemos. O Cristo se permitiu ser humano. O Cristo se lançou no chão diante de uma dor extrema. Por vezes nós vamos ver no Evangelho que Jesus chora. Jesus chorou na morte de Lázaro. A dor é natural da nossa condição e nós não podemos negligenciar o papel que ela tem na nossa vida e devemos assumi-la. Não é porque somos espíritas, aí vai uma questão de vaidade espiritual muito grande, que nós não devemos chorar a morte de um ente querido, que nós não vamos ter os nossos momentos de angústia, os nossos momentos de dor emocional. Isso faz parte, está no projeto da nossa depuração, está no projeto da nossa evolução. E nós precisamos assumir isso. O Cristo assumiu. O Cristo manifesta no Getsemane a mais extrema dor emocional que o ser humano pode experimentar. E vamos então para a crucificação. Pegamos o texto de Mateus. Pôncio Pilatos, ele luta até o fim para não condenar o Cristo, mas ele é pressionado. E ele é pressionado, e o que estava no jogo dessa pressão? Os interesses puramente materiais de Pôncio Pilatos, de continuar sendo governador com certo prestígio e de continuar representando o Império Romano naquele lugar. Então, existe um interesse muito mesquinho por trás do lavar das mãos de Pôncio Pilatos. Jesus, então, é entregue a Pôncio Pilatos, e era a ocasião da Páscoa, e era tradição que soltasse um preso. E esse preço poderia ser Jesus, se Pôncio Pilatos assim decidisse. Tanto que ele chega para Jesus e fala: tu sabes que eu tenho o poder de te condenar e de te absolver? E Jesus permanece calado. Porque toda vez que Pôncio Pilatos falava de reino, Jesus imaginava o reino de Deus, não imaginava o reino da terra. Toda vez que Pôncio Pilatos falava de rei, Jesus imaginava Deus, não imaginava César. Então, Pôncio Pilatos pede para que o povo escolha. Eu posso soltar alguém, quem que vocês querem que eu solte? E eles começaram a bradar: soltem o filho de Rabás, ou Bar-Rabás. Já falamos aqui em outra ocasião que o prefixo Bar significa filho, filho dele. Bartimeu, filho de Timeu; Bartolomeu, filho de Ptolomeu; Barnabé, filho de Nabé; Barrabás, filho de Rabás. E Barrabás é solto e Jesus Cristo é condenado. Chico Xavier, numa entrevista a alguns amigos espíritas de São Paulo, ele disse que Emmanuel trouxe para ele algumas elucidações do momento da paixão do Cristo.
E que neste período em que o Cristo estava aguardando o julgamento de Pôncio Pilatos, ele foi covardemente machucado pelos representantes de Caifás. E Chico nos diz que Emmanuel dizia para ele que foram feitas sacolinhas de areia para que batessem em Jesus de forma a não gerar sinais na carne, mas que rompesse internamente os seus órgãos. O processo de morte do Cristo começa no Getsemane. Começa no Getsemane porque o Cristo começa ali a perder sangue, ele começa a se desidratar, ele começa a perder líquido. Tem alguns médicos que fazem uma analogia. Quem aqui já teve dengue? Poucas pessoas, né? É ruim, não é? Aquele sintoma da dengue é pela desidratação. Jesus estava desidratado, extremamente desidratado. A partir do Getsemane, Jesus ele começa a andar com muita dificuldade. Quando ele vai para a casa de Caifás, ele apanha. E ali já há um deslocamento dos seus órgãos internos. Quando ele vai diante de Pôncio Pilatos autoriza os chicotes. Pôncio Pilatos autoriza o açoite. Tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Despindo-o, cobriram com uma capa de escarlate, representando um rei. O rei vestia a capa escarlate. E eles vestem: você não é o rei dos judeus? Ah, mas também precisam de uma coroa. Tecem uma coroa de espinhos. E os historiadores já vão nos dizer hoje que não era aquele filetezinho assim ao redor, não. Era uma espécie de um capacete. Puseram-lhe na cabeça, em sua mão direita, uma cana, como a representar um cetro de um rei, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve o rei dos judeus. Está vendo que a dor não é só física? Está vendo que a dor não é só emocional? A dor é moral. É o deboche, é a humilhação. E cuspindo nele, tiram-lhe a cana e batem com ela na cabeça. A coroa de espinhos já estava lá. E depois de o haverem escarnecido, tiram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e levaram para ser crucificado. A capa de Jesus tinha um detalhe: ela era uma capa inteiriça, sem costura, ela tinha um valor. E gente, naquela época, tecido era um negócio muito caro. A pessoa tinha uma roupa a vida inteira. E os soldados então não querem rasgar essa roupa. Eles se interessaram nas vestes de Jesus, então eles lançaram sorte para ver quem ficaria com a veste dele. Então, o manto escarlate, o caniço, a coroa de espinhos, que era mais ou menos neste formato. Eu não sei se vocês estão antenados nas notícias de saúde, mas recentemente ouvimos falar muito sobre neuralgia do trigêmeo. Eu estou falando disso de uma forma especial porque a minha esposa foi diagnosticada com neuralgia do trigêmeo, que é a pior dor do mundo. E a neuralgia do trigêmeo se dá pela inflamação de um nervo que tem 3 terminações. Uma aqui, outra aqui e outra aqui. Por isso se confunde muito com dor de dente. E é uma dor muito intensa, como todas as neuralgias são. E os estudiosos nos dizem que fatalmente uma coroa de espinhos afundada na cabeça do Cristo ofendeu o nervo trigêmeo. Jesus estava com hemorragias internas, ele estava com açoites, 39 açoites se tivesse sido aplicado pela lei judaica, ou 80 açoites se tivesse sido aplicado pela lei romana. O açoite, ele tinha aqui nas pontas um estríbulo de carneiro, que é um nervo cheio de pontinha.
E tinha, imagina um halteres de metal, uns halteres pequenininhos, uma bolinha de um lado e uma bolinha do outro. A bolinha fazia uma ferida contusa, de quem bate alguma coisa, e o nervo cortava e rasgava a carne do Cristo. E é lançado sorte sobre as vestes de Jesus. Essa é a condição. Por que Jesus só fica por 6 horas neste suplício e logo desencarna fisicamente, né? Porque ele já estava moribundo. Ele começou a morrer no Getsemane. Era normal que os crucificados ficassem na cruz 24 horas, 48 horas. Mas o Cristo não suporta 6. O nível de machucado do Cristo, do que fizeram, foi muito acima do que faziam com os demais, ou com os demais não, com os malfeitores. Porque Cristo não era malfeitor. Mas aí, quando a gente olha para o Cristo crucificado, aqui a gente poderia falar de diversos elementos dessa dor do Cristo, mas tem muita coisa boa disponível para depois nós estudarmos. Mas assim, algo muito interessante é que Jesus, ele havia desenvolvido, né, você vai me ajudar porque ele é do setor da área de saúde e se houver mais alguém, mas é natural que nesses processos de sofrimento, de hematomas, de rompimento dos órgãos, o ser humano, o nosso corpo desenvolva ali o que nós chamamos de derrame, né, do pulmão. A pleura se enche de água. Tanto que quando os soldados atravessam a costela do Cristo e perfuram, o que sai é água. Eles estavam ali num processo de água no pulmão, derrame do pulmão. Se tiver um nome técnico aí que eu já esqueci. Derrame pleural. Obrigado, derrame pleural. Que é a membrana entre o pulmão e o osso da costela. É isso? Aquele músculo ali. E a pessoa nessa condição consegue respirar bem? A pessoa que está debruçada numa cruz consegue respirar bem? A pessoa no nível extremo de dor que Jesus sentia consegue respirar bem? E se eu tenho dificuldade para respirar, eu consigo falar? Eu consigo conversar? Eu consigo verbalizar com facilidade? Mal respirar. Mas olha, quando a gente olha para o Cristo na cruz, nessa condição, nós vamos ver que ele começa a balbuciar e a expressar, a verbalizar pouquíssimas coisas. São 5 frases, das 5 eu peguei 4. Uma é: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? E as outras 4 eu escrevi aqui para nós fazermos uma meditação, que no processo de dor extrema do Cristo, sem conseguir respirar, sem condições de falar, ele faz um esforço, coleta o ar que consegue e consegue dizer, por exemplo: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mulher, eis aí teu filho, João. Eis aí tua mãe. São 3 frases. O amor do Cristo pela humanidade, pelos malfeitores, a materialização daquilo que ele falou no seu ministério inteiro: ame os seus inimigos. Olhar para um malfeitor ao seu lado e conseguir enxergar nele o que ele tinha de bom e dizer assim: você vai estar comigo num lugar melhor. E se preocupar com a sua mãe e com seu
discípulo do coração amado, aquele a quem ele amava, e entregar um para o outro e dizer assim: cuidem ou cuidem-se, é a expressão maior do Cristo, expressão maior do amor. Isso mostra que tudo o que ele disse não foi protocolo, foi sentimento. Tudo que ele nos ensinou era realmente o que o Cristo tinha dentro dele. Por isso, o projeto de salvação do Cristo não é a cruz. O projeto de salvação do Cristo é Ele próprio, é o próprio Cristo. E como entender isso? Voltando ao cenário da Santa Ceia. E voltando ao cenário da Santa Ceia, nós vamos ver no Evangelho de João uma orientação do Cristo. Se o Cristo pudesse dar um último conselho, uma última palavra, se ele pudesse falar uma última coisa aos seus discípulos, o que ele diria? Foi exatamente isso que ele disse: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, ou seja, eu vou ficar com vocês só um cadinho de tempo. Eu estou indo embora. É a Santa Ceia. Ele ainda não estava preso. Vós me buscareis, mas, como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vos digo também agora: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Aqui tem uma chave fantástica. Porque amar ao próximo como a ti mesmo, Moisés já havia dito. E Jesus já havia dito no início do seu ministério. Como, por exemplo, o doutor da lei. O que fazer para ser salvo? Veja a lei, o que está escrito lá: ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então faz isso e viverás. Isso não era novo mandamento. Por que o Cristo aqui diz: um novo mandamento vos entrego? Porque ele troca o paradigma, ele troca o modelo de amor. Ele diz assim: não basta que vocês amem aos outros como vocês se amam, porque na verdade vocês não sabem se amar. Olha o tanto de mal que nós nos fazemos. Nós não nos amamos adequadamente. Não sejamos hipócritas de pensar que nós nos amamos. Nós colocamos para dentro de nós comida que nos faz mal. Nós não dedicamos tempo e meditação em sintonia com Cristo. Nós não cuidamos da nossa saúde física e espiritual adequadamente. Nós não fazemos sempre as melhores escolhas. Nós nos rendemos às vaidades, nos rendemos ao egoísmo, nos rendemos às sensações, ao sensualismo, nos rendemos às procrastinações. Nós não nos amamos. Então Cristo fala que é um novo mandamento. Por quê? Porque eu quero que vocês se amem da forma que eu vos amo. E qual é a forma que o Cristo nos amou? Juntando o pouquinho de força que tinha no momento da cruz, para dizer assim: eu não condeno vocês pelo mal que vocês estão fazendo a mim. Apesar deste mal que vocês fazem, malfeitores, vocês estarão comigo um dia. Apesar disso tudo, vocês estarão comigo um dia. E eu me preocupo com cada um de vocês e coloco as pessoas certas do lado de vocês para se cuidar. Essa é a forma que o Cristo nos amou. E debaixo da cruz tem essa multidão. E quem nós somos nessa multidão? Nós somos Pôncio Pilatos, que traiu a si mesmo em nome de interesses mesquinhos? Aí um raciocínio, uma reflexão nossa. Quem eu tenho sido diante aos pés da cruz? Aquele que, apesar de acreditar na vida que verdadeiramente é a vida espiritual, eu negligencio as leis divinas em busca dos meus próprios interesses? Ou eu tenho sido João,
permaneceu, que continuou amando, apesar do risco de ser condenado junto, porque João ali assumiu o risco. Ele também poderia ser condenado. Olha só a multidão, que primeiro, num dia como este, aclamou, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E que depois clamou: crucificam. Essa multidão que muda de ideia, essa multidão que titubeia entre um extremo e outro, que um dia é todo matéria e no outro dia é todo espírito. Ou nós somos Pedro, que sente medo e demonstra fraqueza e trai. Ou nós somos Judas, que se equivoca nas decisões. E se somos nós Judas, eu gostaria de, ainda falando sobre o amor de Deus, pedir licença. Já li esse poema aqui uma vez, mas eu não me canso de ler. E ele está relacionado à paixão do Cristo, porque é a materialização máxima do amor do Cristo pela humanidade. Judas nos representa. Judas somos nós. E Maria Dolores, no livro Coração e Vida, psicografia de Chico Xavier, vai nos narrar o encontro de Cristo com Judas no umbral. E ela começa assim: e Madalena foram ao túmulo. Nós acabamos a paixão do Cristo, o Cristo ressurgiu, e Madalena vai ao túmulo querido, entre pedras de extremo desconforto. Levava flores para o mestre morto. Tinha o peito magoado e enternecido. O sol reaparecia resplendente, a névoa da manhã fundia-se no ar. Na dourada invasão das flamas do nascente, Maria estava ali, unicamente, a fim de estar a sós, recolher-se e chorar. A desfazer-se em pranto, ela arguía: por quê? Por que, Senhor? Tanta saudade e tanta dor. Toda a felicidade que eu sentia jaz aqui sepultada. Transformou-se minha vida em sombra e nada, no ermo deste pouso derradeiro. Nisso ela viu alguém. Seria um jardineiro? Um zelador daquele campo santo? Mas tomada de espanto, viu-se à frente do mestre Nazareno, o excelso benfeitor ressuscitado. A envolver-lhe de paz o coração cansado, ela gritou: Senhor. Ele disse: Maria. Ela a expressão da perfeita alegria, ele o perfeito amor. Madalena ajoelhou-se e quis beijar-lhe os pés. Maria, por quem és? Explicou-se: não me toques, porquanto não te esperava aqui neste recanto, e ainda não fui ao Pai vestir-me de luz. Maria, surpreendida, indagou em seguida: Senhor, onde estiveste? Em qual jardim celeste encontraste o descanso necessário, que vem de Deus nos dons da paz completa? Perdoa-me, Senhor, a pergunta indiscreta. Dói-me, porém, pensar na angústia do Calvário. Revolto-me, padeço, mas não venço a mágoa de lembrar-te o sacrifício imenso. Mas Jesus respondeu: não, Maria, eu não fui ainda ao alto, não me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos resplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos de aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Embora visse além a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro.
em crises de tristeza e de loucura, fui à sombra abismal para a grande procura. E ao reencontrá-lo, amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo, e pouco a pouco consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. Senhor, interrogou a Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Jesus replicou em voz clara e serena, Maria, um amigo não esquece a dor do outro amigo que cai. Antes de me altear à celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus em que te levas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Esse é o amor que nos salva. Esse é o Cristo que nos salva pelo que é e não apenas pelo que fez. Essa trajetória está corroborada por Pedro, que diz que ele desce às hostes infernais. E com essa imagem, que não é de um Cristo sofrido, não é de um Cristo dilacerado, que não é de um Cristo crucificado, mas que é do Cristo que participou da nossa concepção enquanto planeta Terra, que esteve conosco desde que ainda não tínhamos individualidade e éramos princípios inteligentes. É com essa figura de um Cristo que rege, que governa, que tem as rédeas desse planeta, que eu quero agradecer a oportunidade. Muito obrigado.